Olá, meu nome é Letícia, eu sou professora de Biologia do Solidário. Nessa aula, nós vamos ver o sistema excretor. Então, do sistema excretor, nós vamos ver ele de uma maneira mais geral, nos vertebrados, porque no Enem e em outros vestibulares é cobrado mais a fisiologia comparada. Então, nós vamos ver aqui as funções gerais do sistema excretor, os tipos de excretas que são geradas e também a gente vai ver cada sistema excretor de cada um dos vertebrados. Então, nós vamos ver aqui o sistema excretor dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e, por último, dos mamíferos. E, por fim, nós vamos ver como que o rim funciona. Ele é o principal órgão de todos os sistemas excretores dos vertebrados. Então, vamos lá. Aqui tem uma imagem do sistema excretor humano. A gente vai entender melhor como que funciona cada um desses órgãos marcado aqui de laranja, tá? Só essas aqui que são os órgãos do sistema excretor. Aqui são os rins, os ureteres, né? São iguais de um lado e de outro. Aqui tem a bexiga e, por fim, aqui a uretra. Mas no final da aula a gente vai entender melhor esses órgãos aí. Então, funções. O sistema excretor, ele tem, a função dele é bem básica, ele vai retirar as excretas que são geradas durante o metabolismo celular. Então, durante o funcionamento do nosso corpo, de cada célula, elas geram excretas, por causa do metabolismo delas. E aí, quem vai tirar essas excretas do corpo, que vai filtrar o sangue e, consequentemente, formar a urina, que vai ser essas excretas, né, juntas, vai ser o sistema excretor, tá bom? A outra função do sistema excretor é garantir a homeostase do corpo. E o que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio da concentração de substâncias nos organismos. E como que ele faz esse equilíbrio? Porque não pode ter nem muito sal, nem muita água no nosso corpo. E quem faz esse balanceamento do osmótico no nosso corpo vai ser o sistema excretor. Como que ele funciona? Como que ele faz isso? Ele vai ou liberar substâncias em excesso, ou ele vai economizar as que estão faltando. Então, se por exemplo no sangue eu tenho muita água, aí ele vai liberar mais água na urina. Se tá faltando água, ele vai economizar água, tá bom? E a mesma coisa para os sais, para os minerais, para tudo que tem no nosso corpo. Além disso, aqui nas excretas, ele também. Algumas dessas excretas são tóxicas para o nosso corpo em excesso. Então, essa vai ser uma função muito importante do sistema excretor no nosso corpo. E aqui está uma imagenzinha de duas pessoas apertadas para ir no banheiro. Então, tá. Como eu falei, sistema excretor se trata de excretas, né? E qual é o tipo de excreta que é gerada nos vertebrados? Vão ser as excretas nitrogenadas. Então, todas as excretas que a gente libera, elas têm nitrogênio. E são 3 tipos de excretas, tá? Todas nitrogenadas. E elas vão variar de acordo com a toxicidade, a solubilidade, qual ambiente esse ser vivo está na Terra, né? E aqui também vai variar os animais, os representantes desse tipo de excreta. E tem a classificação, mas não é tão importante. Então vamos lá. A primeira excreta que nós temos é a amônia. A amônia, você já deve ter ouvido falar dela, né? Ela é uma substância muito tóxica. Então, para o animal eliminar ela, ele vai ter que ter uma alta solubilidade com água. O que significa solubilidade? Eu coloquei um asterisco aqui, olha. Solubilidade determina a quantidade de água que vai ser perdida junto com a urina. Ou seja, a solubilidade vai falar assim, olha, quanto de água que vai sair com aquela urina. Então, se a solubilidade for alta, ou seja, se esse composto ele conseguir agregar muita água facilmente, ele vai liberar muita água. Então, solubilidade de água significa que ele vai perder muita água com a urina, né? Se a solubilidade é moderada, ele vai perder água moderadamente na urina. E se for baixa, vai perder pouca água, tá bom? Então, isso vai
estar relacionado diretamente com a toxicidade. Você pode ver aqui, quanto mais tóxico, mais água vai ter que liberar, ou seja, mais solúvel vai ser esse composto, tá bom? Por que isso? Porque a amônia, por exemplo, que é o mais tóxico, né? Se ela ficar nesse organismo muito tempo sem estar diluída, ela vai acabar matando esse organismo, tá? Ela vai trazer consequências para ele porque ela é muito tóxica. Então, ela precisa estar diluída dentro do corpo desse organismo para não causar danos para ele. E aí ela vai precisar de muita água, ok? E se esse animal precisa liberar muita água, ele não pode ser composto porque não pode viver num ambiente terrestre, porque no ambiente terrestre ele não vai ter essa disponibilidade de água. Então, ele vai ter que poupar muita água. Se ele tiver que poupar muita água, não faz sentido o organismo dele liberar muita água. Então, quais são os animais que têm amônio como excreta nitrogenada? Só os animais aquáticos. Então, a gente pode ver aqui alguns representantes são os peixes ósseos, os vertebrados, tirando os insetos. Então, o que vai importar para a gente aqui dos vertebrados, né, são os peixes. Então, o peixe ele vive na água. Ele tem muita água disponível lá para ele. Então, ele não vai precisar poupar água, porque ele está na água. Então, ele pode ter amônio e o xixi dele vai ser muito aquoso, né? Vai ter muita água. Porque ele vai precisar dessa quantidade alta de água para compensar a toxicidade da amônia, ok? Então, quem vai liberar a amônia, qual animal que vai ter a excreta nitrogenada amônia, vão ser os peixes. Isso eu estou falando só dentro dos vertebrados, tá? Que é o que a gente vai estudar. Então, isso aqui vai ser muito importante, a gente vai ver melhor quando a gente vai estudar cada um desses vertebrados. Então, seguindo aqui para a segunda excreta nitrogenada ureia. A ureia tem toxicidade moderada, tá vendo? Se a toxicidade moderada, ela vai precisar de muita água, igual a amônia, para diluir ela? Não, mas também não vai precisar de pouca água, porque se tiver pouca água, a ureia vai acabar se tornando muito tóxica para o organismo que ela vai estar. Então, ela vai precisar de uma quantidade moderada de água na urina, tá? Então, aqui, se a toxicidade é moderada, a solubilidade também vai ser moderada. E como eu falei, se ele vai liberar pouco, nem muito, nem pouca água, ele não pode viver num ambiente terrestre muito seco. Então, quais vão ser os animais que vão liberar ureia? Vão ser os que moram em ambientes terrestres, tá? Não precisa ser aquático, se fosse aquático seria amônio. Porém, esse ambiente terrestre não pode ser muito seco, ele tem que ser úmido. Então, qual que vão ser os representantes aqui que vão ter ureia? São, além de peixes cartilaginosos, né, vão ser mamíferos e anfíbios, tá? Então, o anfíbio, você lembra lá o sapo aqui que está o representante. Ele vive uma parte larval dentro da água, né, no ambiente aquático, e a parte adulta fora da água. Mas mesmo assim, quando ele vive fora da água, ele vive em ambientes que tem água por perto. Então, é um ambiente terrestre úmido. E os mamíferos também, a gente tem, por exemplo, nós humanos, né, temos preferência de crescer em ambiente que tem água. Se não tem água, nós procuramos um ambiente, nós procuramos água nesse ambiente que a gente está. Então, é um ambiente terrestre, mas é um ambiente terrestre que tem uma disponibilidade aquática perto, tá bom? Então, esses são os representantes aqui, a ureia de toxicidade moderada. Por fim, a gente tem o ácido úrico, que ele é o menos tóxico, tá? A toxicidade dele é muito baixa. Então, novamente, ele vai precisar de pouca água para diluir esse ácido úrico. Então, a solubilidade dele vai ser baixa. E aqui o ambiente pode ser o terrestre seco. Como ele não vai precisar de muita água, não vai precisar gastar muita água com essa urina, ele pode viver em ambiente terrestre seco, porque ele vai conseguir poupar água. Um exemplo disso, além dos insetos aqui, que vai interessar para a gente são os répteis e as aves. Então, agora a gente vai estudar o sistema excretor de cada um desses vertebrados, tá? Os vertebrados pertencem aos cordados, né? Que eles têm um sistema excretor diferenciado. E uma outra coisa muito importante, os cordados, os vertebrados, a evolução deles depende muito do sistema excretor. Porque imagina aqui um réptil, por exemplo, que ele vive em ambiente terrestre seco, ou as aves, né, que também. Se eles liberassem amônia, né, que é muito tóxica,
eles não iam conseguir viver nesse ambiente terrestre seco, porque eles iam perder muita água durante a eliminação da urina. Então, eles iam se desidratar muito fácil. E nesse ambiente terrestre seco, eles não têm disponibilidade de água sempre. Então, isso ia acabar sendo um problema, eles não iam conseguir viver nesse ambiente. Eles só conseguiram conquistar o ambiente terrestre seco quando a excreta nitrogenada deles passou a ser o ácido úrico, que é o que precisa de menos água, tá? Então, a evolução desses animais está diretamente ligada à evolução dos sistemas excretores. Então, dando sequência aí, o primeiro sistema que a gente vai estudar é o dos peixes. Então, como eu já falei, os peixes vivem em ambiente aquático, né? Que já é bem óbvio. A urina dele é rica em amônia para os peixes ósseos ou ureia para os peixes cartilaginosos. Mas todos esses aqui são os tipos mais tóxicos de excretos nitrogenados, né? Principalmente a amônia. Ou seja, vai precisar liberar muita água na urina para dissolver essa toxicidade da amônia ou da ureia. É um pouco menos, mas também tem uma certa toxicidade. E aí eles vão precisar de muita água disponível, mas como eles já estão na água, a água não é um problema para eles, né? E eles também possuem um par de rins, igual nós mamíferos. Aqui eu peguei uma imagenzinha do rim aqui em vermelho, tá? Só um detalhe, essa bexiga natatória não tem nada a ver com o sistema excretor, tá? É uma questão de para o peixe boiar mais fácil, boiar e afundar mais fácil, tá? Então não confunda essa bexiga aqui com a bexiga do sistema urinário. O peixe ele tem aqui os rins e depois ele excreta aqui a urina, tá bom? E aqui uma outra imagem que ele absorve água, né, e sal pela boca, ele ingere isso. Ele também perde água pelas brânquias e o sal, o excesso de sal também pelas brânquias. E aqui, por fim, aqui embaixo, né, sai a urina dele. O filtrado do sangue, o resto dessas excretas, sai aqui na urina, tá bom? Mas o sal e a água saem aqui pelas brânquias também. Então, o peixe é bem simples, né? Aí vamos para o anfíbio. O anfíbio, como eu falei, representado aqui pelo sapo, né? Ele pode ver tanto, ele vive parte em ambientes aquáticos, parte em terrestre. Geralmente esse ambiente terrestre não é um ambiente terrestre seco, é um ambiente terrestre úmido. Então os anfíbios, né? Eles não vão viver em um ambiente seco. Apesar de ser um ambiente terrestre, não vai ser um ambiente seco, tá? Eles vão ter muita água disponível ali, não o tempo todo, como o peixe, por exemplo, como esses animais que vivem em ambiente aquático, mas ele vai ter água perto dele sempre. Então, por isso, a urina dele vai ser rica, no caso dos sapos, tá? Quando eles estão na fase larval, quando esses animais estão na fase larval, ou seja, em ambiente aquático, eles vão liberar amônio. E quando eles estão em ambiente terrestre, na fase adulta, eles vão liberar ureia. Então, sempre lembrar dessa correlação. Se vocês tiverem dúvida, qual é o tipo de excreta desse animal? É só você pensar em qual ambiente que ele vive, tá? E aí, em qual ambiente que ele vive, se for mais seco, ele vai ter que liberar uma excreta nitrogenada que precisa de menos água. E se for em ambiente aquático, ele pode ter uma excreta nitrogenada com mais água, que precisa de mais água para diluir, ou seja, uma mais tóxica. Continuando aqui, o peixe também possui um par de rins, ok? Aí o peixe já tem a bexiga mesmo, e ela é ligada por ureteres. Então aqui tem um desenhozinho de um rim, pegou só um, tá? Aí aqui tem o ureter, a bexiga, e aqui sai. É só lembrar uma coisa, a bexiga do peixe, perdão, a bexiga dos anfíbios está ligada à coácula. Então, aqui, olha, deixa eu desenhar. Tá vendo essa partezinha aqui, olha, circulada de preto? Então, essa é a coácula dos anfíbios. Também vai ter em répteis, em aves, mas a gente vê isso depois. Mas enfim, o que é a coácula? É um local por onde sai várias coisas do peixe, tá? Então tem vários sistemas do peixe que estão interligados em uma única saída. E essa saída, nessa saída sai o quê? Além da urina, né? Que no caso é o sistema excretor, sai fezes do sistema digestório e gametas do sistema reprodutor. Aí aqui, tanto dos anfíbios, quanto dos répteis, quanto das aves. E aí depois da coácula ele sai pela uretra. Então aqui a gente tem a excreta dele, esse é um sapo adulto, né? Então a excreta dele vai ser ureia, tá?
Depois, nós temos os répteis. Os répteis já vivem em ambiente terrestre seco. A urina deles, então, vai ter que ser uma urina menos tóxica, que no caso vai ser o ácido úrico. E um detalhe do ácido úrico é ele não é solúvel na água, né? A solubilidade dele é muito, muito baixa. Então, ele não vai ser líquido, ele vai ser em forma de cristais, tá? E aí também os répteis possuem um par de rins ligado à bexiga por ureteres e a bexiga é ligada à coácula que sai pela uretra, tá bom? Então aqui a gente tem os rins, nesse desenho não dá pra ver muito bem, mas está localizado aqui, só seguir a setinha. Aí aqui a gente tem a bexiga, que sai do rim aqui e vem para a bexiga. E depois a gente tem a coácula aqui no final, que sai pelo ânus. Então, esse aqui é o sistema excretor dos répteis. Agora tem das aves. A ave também vive em ambiente terrestre seco, ou seja, a urina dela é rica em ácido úrico, também na forma de cristais. Só lembrando, as aves, tanto as fezes quanto a urina sai tudo junto, tá? Não tem essa diferença e a urina sai em forma de cristais, porque não precisa de água, tá? Aí as aves também possuem um par de rins ligado à coácula pela uretra. Um detalhe muito importante aqui para a ave, uma questão de adaptação para o voo. As aves não possuem bexiga, tá? Porque a bexiga ela acumula urina, né? E vai pesar e ia dificultar para as aves voarem. Então, as aves não possuem urina e aí por isso a urina é eliminada junto com as fezes. Então aqui também a gente tem os rins, uretra, a coácula e aqui sai o ácido úrico com menos água e ele é menos tóxico também, ok? Então, por último, temos o nosso sistema excretor de mamíferos, também dos koalas, que estão aqui bonitinhos. Nós também vivemos em ambiente terrestre, só que no nosso ambiente terrestre a gente tem muita disponibilidade de água. Então, é um ambiente terrestre úmido. Por isso, a nossa urina não precisa ser ácido úrico, a nossa urina é de ureia, que ela é mais ou menos tóxica, tá bom? E nós também possuímos um par de rins ligado à bexiga por ureteres e a urina sai do corpo, né, pela uretra. Então aqui a gente tem um par de rins, um par de ureteres, tá? A bexiga e a uretra. Então, o que funciona aqui, ó? Os rins são eles que filtram o sangue, né? E eles que produzem a urina. Essa urina sai aqui, olha, do ureter, chega na bexiga onde ela é armazenada, né? Por algumas horas até que ela enche e a gente libera ela pela uretra, tá? Então, esses são os únicos 4 componentes que o sistema excretor tem. Ele é bem simples, tá? Rim filtra o sangue e produz urina, ureter só leva a urina dos rins para a bexiga, bexiga armazena a urina e uretra elimina o xixi, né? Para o ambiente, pela uretra. Agora, a gente vai entender melhor o funcionamento dos rins, porque o rim que é o responsável por fazer a filtração no sangue. Ou seja, o rim que resume toda a função do sistema excretor. E quem que faz essa função dentro do rim? Quem que é a unidade funcional dos rins? Ou seja, quem executa a função mesmo? São os néfrons. Então, aqui a gente tem um rim. Aqui fez um cortezinho, tá vendo? Dessa pirâmidezinha aqui, um pouco mais escura, e ampliou ela. Aí que a gente pegou e fez uma outra ampliação dessa célula aqui, olha. Que é essa ampliação aqui. Isso aqui que é um néfron, ok? Aí dentro do néfron a gente tem várias divisões, que são 2 néfrons, tá? Um aqui e outro aqui. E esse aqui é o túbulo coletor. Ou seja, aqui que ele vai coletar a urina para levar para o ureter, tá? E aqui eu quero pedir uma atenção para uma outra ampliação, que é dessa daqui, ó, da cápsula glomerular. Essa foto aqui, olha. Tá vendo? Isso aqui de vermelho são vasos sanguíneos, tá? E aqui, olha, tá vendo que são esses vasos sanguíneos aqui, ó, que chega? Esse aqui é o que chega e esse é o que tá indo embora. Esse que chega aqui, olha, ele passa várias ramificações. Então, de vaso sanguíneo aqui a gente vai para capilares, tá vendo? São vários capilares, todos emboladinhos aqui. E o sangue vai passando aqui, 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 vai passando por todos esses capilares até que ele sai, ok? Esse conjunto aqui, olha, chama cápsula glomerular.
E esse conjunto aqui de capilares chama-se glomérulo. Por isso, cápsula é onde está os glomérulos. Então, cápsula glomerular e aqui o glomérulo. A gente vai ver um pouco melhor nessa imagem. Aqui está resumida todo o funcionamento dos néfrons, tá? Então, aqui a gente tem a visão geral do funcionamento do néfron. Como que funciona? Primeiro aqui, como eu falei, ele chega pelo vaso sanguíneo, se ramifica aqui no glomérulo, né? E sai por aqui. O que que fica aqui? Tá vendo esses vasos sanguíneos? Eles deixam coisas aqui, porque aqui tá passando sangue. Só que aqui, olha, ocorre a filtração do sangue, tá vendo? Nessa parte aqui, olha, saem do sangue o quê? Moléculas pequenas. Entre elas, ureia, ácido úrico, que são, que sobram, né, do metabolismo das células. Além disso, sai água, sais minerais, aminoácidos, glicose, etc. Tudo isso passa do sangue para o néfron aqui no glomérulo. Esse filtro, esse líquido que sai aqui, que fica aqui, chama filtrado, porque ocorreu uma filtração glomerular, porque foi uma filtração no glomérulo. Então, o líquidozinho que sai daqui, ó, essas coisas juntas aqui, formam um caldozinho, né? E aí, esse caldo se chama filtrado glomerular, ok? Aí, esse filtrado glomerular, ele entra aqui, olha, dentro do néfron. Então, é esse verdinho aqui, tá? Filtrado glomerular, tá? Esse verdinho aqui, olha, ele vai passando por todo o néfron. Então, aqui a gente tem os túbulos contorcidos, tá? E aqui a alça néfrica. Então, ele vai passando aqui. Enquanto ele tá passando por aqui, ele tá reabsorvendo coisas, ou seja, tá voltando coisa para o sangue, tá? Então, o que que volta para o sangue? Volta glicose, volta aminoácidos, sais minerais, e etc. São reabsorvidos pelo sangue. Então, aqui ao redor tá cheio de outros vasos sanguíneos, tá? Que estão coletando essas coisas que passaram aqui. Por exemplo, glicose. Não é para ter glicose na urina. Então, ela acaba passando aqui para o filtrado glomerular porque ela é muito pequena. Só que ela não pode chegar na urina, então ela vai ser reabsorvida aqui. Os sais minerais também, alguns aminoácidos, nós precisamos no sangue. Então, eles passaram para o filtrado glomerular, mas eles são necessários no nosso corpo ainda. Então, eles não podem ir embora na urina, eles precisam ser reabsorvidos. Então, nesse caminho aqui, essas coisas que precisam vão ser reabsorvidas pelo sangue, tá? Ah, aqui continua, né? Sais minerais diversos são reabsorvidos pelo sangue por transporte ativo e água por osmose. Então, a água também a gente precisa do nosso sangue, né? Então, ela não pode ir embora toda na urina, ela precisa ficar um pouco aqui. Então, ela é reabsorvida pelo sangue. Até que chega um ponto aqui, olha, no finalzinho, que ela já conseguiu reabsorver tudo que o sangue vai precisar. E aqui, olha, o filtrado glomerular, ele muda de nome para urina, que agora só tem excretas. Aí, nessas excretas, é o que vai ser eliminado do nosso corpo, que vai ser jogado lá no ureter, na bexiga e depois na uretra e no ambiente, tá? E aqui, olha, tem algumas coisas que ficam no sangue que não precisam, que podem ir embora. Algumas coisas que estão em excesso no nosso corpo. Então, por exemplo, íons H+, íons NH4+, que são amônia, né? Ureia, elas passam aqui para a urina. Porque o que não foi filtrado aqui, às vezes pode ter ficado um pouco no sangue. Se isso ficar no sangue, vai ser tóxico para a gente, então ele é jogado aqui na urina. E por fim, vai para o tubo coletor, ou túbulo coletor, né, que vai jogar no ureter. Do ureter, vai para a bexiga e da bexiga passa pela uretra para chegar no ambiente, para ir embora do corpo. Ok? Esse é o funcionamento geral dos néfrons, tá? Dessa estrutura aqui, tá? Essa estrutura, ela serve para fazer ela que faz essa filtração, reabsorção das coisas que tem no sangue, que não precisa, e o que precisa volta para o sangue, ok? Por fim, eu gostaria de falar de um hormônio, que é o hormônio regulador, que chama-se ADH, ou hormônio antidiurético. Diurético é de urina, né? E anti, que não deixa, ou seja, esse hormônio ele bloqueia a produção de urina. Mas como que ele funciona? Vamos ver o funcionamento dele. Ele aumenta a permeabilidade das células renais, ou seja, dos néfrons, tá? Ele vai deixar eles mais permeáveis para a água. Então, o que isso vai acontecer? Como ele vai ficar mais permeável para a água, ele vai absorver mais água. Ou seja, a água que ia para a urina vai deixar de ir para a urina e vai voltar para o sangue, porque
o néfron vai conseguir absorver mais água para essa água voltar para o sangue. E o que isso vai, quais são as consequências disso? A urina vai ficar mais concentrada, ou seja, ela vai ficar com menos água, porque o meu néfron está coletando mais água lá do meu filtrado glomerular, então no final a urina vai ficar mais concentrada com menos água, tá? Mais concentrado significa com mais sais e menos água, ok? E o meu sangue, por sua vez, o sangue, o néfron não está tirando água da urina para colocar no sangue, então o sangue ele vai ficar menos concentrado, ou seja, o meu sangue vai ficar com mais água, tá bom? E aí ele vai fazendo esse controle. Então, se o meu sangue tá lá, tá muito concentrado, ele precisa raliar, aí o meu cérebro vai lá e fala assim, nossa, segura essa água aí, volta essa água para o sangue, tá? Então, aqui tem o cérebro, aqui tem a hipófise, né? A glândula hipófise, ela que produz o ADH, que ele chega lá nos rins e aumenta essa reabsorção de água para cair mais água no sangue, tá? E aí, se meu sangue está muito concentrado, o cérebro fala assim, não, pode parar de produzir ADH. E aí o néfron volta à produção normal e a urina vai ficando menos concentrada, ou seja, mais ralhada com mais água. Um detalhe que é importante é que esse hormônio, o ADH, ele é afetado pela bebida alcoólica, tá? Pelo etanol da bebida alcoólica. O que o etanol faz? Ele inibe a produção desse hormônio. Ou seja, ele não deixa a hipófise produzir esse hormônio. Então, quando a pessoa está bêbada, ela produz mais urina, porque esse hormônio ele não deixa a urina mais concentrada, a urina com menos água, com menos volume. Se eu não tenho esse ADH aqui, se eu bloqueio a produção dele, eu não deixo ele chegar até o rim, vai acontecer que essa urina vai ficando com mais água e a pessoa vai fazendo xixi muitas vezes, tá? Por isso que quando vocês não, né? Mas quando uma pessoa fica bêbada, ela vai no banheiro muitas vezes. Então, essa foi a aula de hoje, essa é a minha referência bibliográfica. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, deixa dúvida lá no Classroom e façam a lista de exercícios. Muito obrigada pela atenção.